eu sou a Flávia, estudante da pós-graduação Lato Sensu e Humanidade, Ciência, Cultura e Sociedade, no Instituto Federal de São Paulo, Campus São João da Boa Vista. Eu sou a Jaqueline, nós duas vamos apresentar hoje a mulher no barroco. O barroco, ele foi um período de estilo artístico que começou por volta de 1600, em Roma, na Itália, e se espalhou pela maior parte da Europa durante os séculos 17 e 18, chegando também à América do Sul. No uso informal, a palavra italiana barroco descreve algo que é elaborado e altamente detalhado. O desenvolvimento do estilo barroco é considerado intimamente ligado à Igreja Católica devido à Reforma e Contra-Reforma. A arte do período barroco foi um período prolífico, com um grande número de artistas prodigiosos e uma gama complexa de estilos e temas presentes na escultura, pintura, na arquitetura, literatura, na dança e também na música. As principais características da arte barroca incluíam o conflito entre antropocentrismo e o teocentrismo. Então, havia essa ambiguidade, essa dualidade. O conflito também entre os tons, né, claro e escuro, que é uma técnica que se refere à interação entre a luz e a escuridão, e que era frequentemente usada em pinturas barrocas, né, de cenas mal iluminadas, para introduzir uma atmosfera dramática de alto contraste. O exagero também era uma representação forte na arte barroca, que era o reflexo do peso emocional da sociedade da época, né, que se via dividida, buscando assim a movimentação, a dramatização e também o rebuscamento para trazer grandeza e comoção. Havia a fuga. Essa fuga era também como uma consequência do dilema que imperava, né? O misticismo, o erotismo, a valorização estética, né? Para as mulheres, principalmente, se destacavam. E, por fim, uma das características proeminentes que era a persuasão, né? A igreja, ela desprezava a arte maneirista, né? A intelectualidade, a nudez, e ela passou a combatê-la com suas obras nas catedrais e com as músicas como meio de persuasão, por meio do deslumbrante, para que divino se tornasse fisicamente presente e palpável. Artistas famosos da era barroca, como Rubens, Caravaggio, Rembrandt na pintura, Bach, Handel e Vivaldi na música, Aleijadinho, Bernini na escultura, dentre tantos outros. Em 1517, Martinho Lutero ele inicia um movimento contra os dogmas do catolicismo romano, né, causando divisões entre os protestantes e os católicos. Isso se iniciou uma reforma. Já em 1540, liderado por Santo Inácio de Loyola, vem com o título de Companhia de Jesus, que aí são os jesuítas que saem pelo mundo a fim de converter e recuperar os fiéis que a Igreja Católica estava perdendo. Já em 1563, inicia-se uma contra-reforma, que é a renovação e reafirmação, onde a Igreja tenta impedir a expansão protestante e passa a recorrer à persuasão por meio da arte, para educar e moralizar os fiéis, recuperando assim, né, o seu prestígio, a sua vanglória, como vocês podem ver nessa imagem da igreja, da Catedral de São João. Aí essas laterais todas enfeitadas de ouro, né, para mostrar a exuberância, para mostrar realmente o poder. E nós podemos também ver este quadro de Caravaggio sobre a flagelação de Jesus Cristo, onde eles queriam
tornar palpável essa realidade por meio da arte, né? Eles queriam que todos sentissem a dor do Cristo, que as pessoas acreditassem, né, de fato na doutrina por meio da arte. E estendendo, né, para a política, a gente pode ver o que está retratado neste quadro, a rendição de Breda, né, que aconteceu no final do século XVI e XVII, onde os Países Baixos, liderados pelo nobre Guilherme de Orange, estavam imersos na Guerra de 80 anos. Né? Aí, essa guerra na qual lutavam pela independência da Espanha. E o Velázquez, né, o pintor, desenvolveu o tema sem a vanglória e sem meio sangue. Né? Vocês veem aí que parece que são dois amigos, né, dialogando, não parecem ser inimigos. Então, Justino de Nassau aparece aí com as chaves de Breda na mão e faz a menção de ajoelhar-se para evitar que o humilhe. Um levanta o outro. Né? Então, essa ruptura da representação do herói militar que a gente vê nessa imagem. O que é importante também dessa época é a Guerra dos 30, né? Que ocorreu de 1618 a 1648, que é a dominação, né, de várias guerras diversas europeias que travaram entre si, especialmente na Alemanha, por vários motivos, entre as rivalidades religiosas, dinásticas, territoriais e comerciais. Foi um dos maiores e mais destrutivos conflitos da história, que deixou, infelizmente, um saldo de 8 milhões de mortos na época, né, porque juntou a rivalidade da Igreja Católica contra os protestantes, nos assuntos constitucionais germânicos, que foi crescendo cada vez mais. Né? E a partir de outros conflitos religiosos serem a causa direta da guerra, envolveu um grande esforço político do Império Sueco e da França, né, para diminuir a dinastia dos Habsburgos, que governavam a monarquia, né, do Império Austríaco. Agora, saindo, né, da política em meio ao barroco, mas ainda na perspectiva da religião, nós vamos explorar a figura feminina, né, neste período, como ela foi representada. Iniciando como a mulher para a moral, né? Segundo a Hatterley, em 1996, a condição de vida e o cotidiano da mulher no período, compreendido entre o século XVII e metade do século XVIII, ela não foi estudada de uma maneira tão aprofundada. Talvez seja porque, segundo algumas obras, o espaço destinado às mulheres era o espaço privado, ou seja, do lar, né, de estar em casa, servindo, cuidando dos afazeres domésticos, criação de filhos, né, a submissão ao homem, né, ao marido. Né, nesta obra de Nicolas Mayes, em 1634 a 1693, intitulada A Criada Preguiçosa, né? Então, esta obra já retrata, né, a mulher sentada, cabisbaixa, cansada, cheia de afazeres domésticos, de louças para lavar, e ela não podia se dar a esse luxo, né? Dar ao luxo de descansar, porque até mesmo o título, A Criada Preguiçosa. Então, este momento dela ter um tempo para respirar e continuar os seus afazeres já era, né, de certa forma, vista como algo ruim. Que moral você tem para descansar em um momento de trabalho? Como podemos observar nesta obra de um dos maiores representantes do barroco, o Peter Paul Rubens, como já mencionado anteriormente, a dualidade e a reafirmação positiva do cristianismo. Essas duas características que são muito proeminentes em muitas obras deste período. Intitulada
O Rapto das Filhas de Leucipo, o quadro ele referencia a mitologia grega e é possível notar uma cena que desonra o misticismo, né, o oposto à moral da igreja. Além disso, as irmãs, representadas com sensualidades próprias, elas são vistas cada uma em sua individualidade e contraste, mostrando uma ao lado oculto da outra. Enquanto uma deixa à vista sua parte posterior, a outra mostra a frontal. E enquanto uma se encontra dominada, envolta em manto vermelho, a outra resiste e deixa o manto dourado do semideus ao chão. Dando continuidade, a gente também pode ver o que significava a mulher para os homens, né? Neste quadro que tem pelo título As Meninas, de Diego Velázquez, nós vemos que as meninas, no caso, não seriam as garotinhas, seriam as damas de companhia, que cuidava desta menina na posição central, que era a filha do rei e da rainha. Esta imagem, né, reconhecida como uma metalinguagem, porque o pintor ele mesmo se pinta e da visão dele ele vê este quadro que a gente está vendo, né? A Margarida, que é a menina de 5 anos aí, né, sucessora de Felipe IV, ela logo perdeu o trono quando seu irmão nasceu, poucos anos depois, o Carlos II, né? E ele foi o último monarca espanhol da casa. E os anões representavam também como se fosse uma generosidade, poder e riqueza dos reis. E a gente pode ver também uma dessas damas está sendo paquerada, né, pelo homem lá do fundo, né? Então era como os homens viam. Está lá no fundo, na porta, vendo como ela se comporta, como o que ela está fazendo, né? Como se fosse uma paquera mesmo. Em contrapartida, existiram, né, exceções de mulheres que eram submissas, que ficavam somente servindo, que é o caso da Bárbara Strozzi, uma mulher que teve a participação feminina no mundo das artes muito recorrente. Ela saiu do âmbito doméstico. Era comum, né, ter senhoras musicalizadas que sabiam tocar instrumentos e cantar. No entanto, poucas ultrapassaram essa barreira do universo e chegaram a mostrar o seu trabalho publicamente, como Francesca Catini. Outras, por outro lado, só tiveram talento revelado anos depois com a ajuda de pesquisadores. O Bernardo Strozzi, que pintou este quadro, ali ele retrata, né, a mulher com seios fartos, né, mostrando o que era diferenciado daquela mulher considerada santa, recatada do lar. Ela era intelectual, artista, mística, e ela demonstrou a sua arte através da música. E ainda nesta questão do início dessa libertação das mulheres, né, em um período como o Barroco, que foi um início de um pequeno movimento feminista, delas conseguirem se libertar, nós temos aí, né, a questão da mulher para a sociedade e como ela era vista pela sociedade. E uma das artistas femininas desta época, além da Bárbara, que era uma musicista, nós tivemos Artemísia, uma pintora, né? E a Artemísia, ela foi a única pintora representante da época. A gente pode encontrar uma certa libertação das limitações impostas ao sexo, né? Ao contestar esse seu direito à afirmação pessoal, à exposição de seus sentimentos, da realidade sofrida por ela e por muitas outras mulheres nessa época. Então, todos esses fatores eram representados, palpáveis em suas obras.
E finalizamos com essa obra para sintetizar o que o período barroco trazia, tanto do aspecto religioso, usando a figura de Maria Madalena, quanto da dualidade no jogo de luzes, a figura sensual feminina e a perspectiva dela, com tristeza, pelas mãos de uma pintora da época.